Eu descobri que eu trabalho muito bem, só que somente sob pressão. Olha que interessante. Primeiramente, é bom ter você aqui de novo, aqui no meu, diretamente do meu apartamento, beleza? E olha só que interessante o que eu vou contar para vocês, que é uma reflexão que eu tive. Veio em um momento, ao mesmo tempo que é bom, é meio ruim. Olha que interessante. Há um tempo atrás, eu sempre fui de empreender, sempre quis trabalhar para mim mesmo, beleza? Acho que muita gente tem essa vontade, né? Ter liberdade financeira, liberdade geográfica, não é? E eu sempre trabalhei para mim mesmo, beleza? Acontece que enquanto eu trabalhava só para mim mesmo, o fato de nunca ter trabalhado para os outros de uma forma mais firme. Por que que eu digo isso? Porque eu sempre tentei empreender, vender alguma coisa ali, criar um site, trabalhar com e-commerce, enfim, essas coisas. A falta dessa experiência de trabalhar com os outros fazia com que essa pressão que eu tinha em fazer dar certo era muito baixa. Será que vocês conseguem entender mais ou menos o que eu estou falando? É como se, assim, eu tô trabalhando para mim, beleza, tá tranquilo, tem coisas que eu consigo fazer hoje, tem coisas que eu não consigo, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, não tô muito afim de fazer isso. E eu notava que as coisas nunca davam muito certo, beleza? Recentemente, eu entrei em uma empresa de tecnologia de porte mundial, é uma empresa global muito séria e extremamente puxada. O que eu digo com extremamente puxada? A pressão em cima das entregas, ainda mais porque a gente está falando de tecnologia, inteligência artificial, e a gente está vivendo nessa época, então todas as empresas já estão incluindo isso no projeto delas, elas vêm para a gente e a gente tem que entregar. Então imagina o tamanho da demanda. Entrei nessa empresa e descobri algo muito interessante sobre mim mesmo, que eu não tinha esse conhecimento, que é o seguinte: eu trabalho muito bem sob pressão, quando eu sei que se eu não entregar aquilo, alguém vai me cobrar de uma forma assim muito, muito, muito forte, né? Até porque a gente é uma empresa global e enfim. Isso foi bom e ruim ao mesmo tempo, né? Foi uma virada de chave para mim. Esse último mês, muitas coisas estouraram e eu tive que trabalhar de uma forma que eu nunca trabalhei antes. Não consigo almoçar direito, parei de ir para academia, parei de sair, parei de fazer um monte de coisa que eu gostava. Minha rotina totalmente mudou. Trabalhando até tarde, às vezes de madrugada. Assim, não que eu esteja reclamando disso, né? Porque eu entendi que às vezes isso faz parte, né? Só que o problema é, por que que eu não tive esse insight antes? Talvez você já tenha passado por isso, talvez você ainda não tenha passado, mas foi algo que foi um grande divisor d'águas para mim, porque foi uma virada. Nesse tempo que eu comecei a ser mais pressionado, as entregas eram mais críticas, eles pediam para eu ficar mais. Quando eu tentava sair, fazer alguma coisa, estourava outra, e aí me ligavam e falavam: preciso que você volte aqui agora. Qual opção eu tinha? Nenhuma. Eu não tenho outra opção. Essa é a pressão que eu estou falando, e essa é a responsabilidade que talvez estava me faltando e que eu só consegui descobrir ela trabalhando para os outros, tá? Então,
É algo que eu falei até no meu outro vídeo e volto a falar aqui. Então, eu tô descobrindo algo muito interessante sobre mim, que eu consigo dar o meu melhor, mesmo quando eu tô muito cansado, minha cabeça não tá trabalhando direito, mas eu consigo, eu sou capaz. E eu não fazia isso antigamente, porque eu não tinha pressão nenhuma, né? A única pressão que eu tinha era alinhar alguma coisa, fazer dar certo, sabe? Eu não tinha essa visão mais séria, com mais responsabilidade. E por que que eu digo que isso veio num mau momento? Porque hoje em dia eu não consigo mais trabalhar nos meus projetos. Não tenho mais tempo para isso e nem cabeça. O que que eu estou fazendo hoje em dia? Eu estou vendendo o meu tempo para uma empresa e eu sei que eu preciso disso no momento porque eu preciso dessa grana. Ela é importante pra caramba. E independente de qualquer coisa, eu descobri algo sobre mim muito interessante e que talvez você que esteja aí do outro lado ainda não tenha dado essa virada de chave. Às vezes você pega, você procrastina em alguma coisa, você não faz alguma coisa, deixa de fazer aquilo porque você simplesmente não está afim. Mas quando você entende que você tem responsabilidade, não existe essa opção de procrastinar. Se eu fizer isso na empresa que eu estou hoje em dia, se eu não entregar, o que você acha que uma grande empresa, né, quando a gente está falando aqui de corporação, o que você acha que eles fazem? Eles cortam na hora, sem pensar duas vezes. Então, qual que é a ideia que eu quero passar aqui? É que se você procrastina muito, deixa as coisas para fazer depois, saiba que em algum momento você vai entrar em uma fase que ou você faz o teu negócio dar certo, ou você vai precisar arranjar um trampo e vender o seu horário, vender o seu tempo para alguém. E aí quando você entra nessa fase de empresa, corporações, coisa séria, empresa global, quem sabe, talvez você não tenha tanto tempo de sobra para fazer os seus projetos. Você vai ter que tirar esse tempo de algum lugar. E aí eu não sei como é que é a sua rotina. Às vezes você tem filhos, às vezes você cuida de alguém que está, por exemplo, você mora com seus pais já estão mais velhos, você tem que cuidar deles. Enfim, existem várias possibilidades. Mas a ideia que eu estou passando aqui é cuidado com procrastinação. Cuidado com falta de responsabilidade, beleza? Que foi algo que eu passei. Foi algo que eu passei e eu acabei descobrindo da pior forma. Mas eu considero que é uma skill nova que eu aprendi. Então eu estou tentando enxergar da melhor forma. Eu aprendi que eu consigo trabalhar muito bem. Só que agora eu tenho que trazer isso para uma versão que eu não preciso de pressão para fazer aquilo da melhor forma. Você não pode trabalhar bem só sob pressão, porque talvez isso significa que você não está bem, que teu cérebro aí não está funcionando da melhor forma, né? Porque nós somos capazes de fazer algo. Aí você precisa tentar entender o porquê que você não está conseguindo fazer quando é algo seu. E é algo que eu pretendo voltar, né? Eu pretendo voltar a empreender porque eu tenho muito bem fixado na minha cabeça o que eu quero, que é liberdade financeira, liberdade geográfica. Trabalhando para os outros, isso não vai acontecer. Eu vou deixar os outros mais ricos e eu vou acabar, como é que eu posso dizer, me como é que eu posso explicar isso? Sabe, porque o tempo passa, a gente vai ficando mais velho, a paciência vai diminuindo, a sua margem de erro vai diminuindo, né? Dependendo da fase que você tá, você não tem condições de errar.
Se você for empreender em algo, você tem que acertar, né? E quando há uns anos atrás, quando eu empreendia, eu era tranquilo, eu não tinha nada a perder. Eu podia investir o meu tempo inteiro nisso. E hoje em dia, numa nova situação que eu tô, já não é bem assim. Então, a grande pergunta é: por que que antigamente eu não passava a madrugada virado trabalhando nos meus projetos? Por que que eu não me dedicava da melhor forma, igual eu me dedico hoje em dia? Acabei fazendo uma troca e quero tentar passar isso como experiência. Para você que está aí do outro lado assistindo, às vezes pode te ajudar. Muito cuidado nas decisões que você toma, porque isso realmente pode te custar muito caro. E não tem nada mais caro do que você entregar o seu tempo. Porque o tempo é muito valioso, o tempo é a única moeda de troca que você não tem como pedir reembolso. Não volta para você. O que existe é o aqui e agora, igual aqui eu estou falando com vocês. É o momento que eu estou investindo meu tempo para tentar passar algumas reflexões que eu tenha, mesmo que eu ainda não consiga juntar aqui, falar da melhor forma para vocês nesse vídeo, mas estou tentando melhorar, né? Então, a visão que eu quero passar hoje é essa, tá? E não tem problema nenhum se em alguns momentos da vida você só aprender do modo hardcore. Eu tô aprendendo do modo hardcore. Cada um tem o seu modo hardcore, mas o que eu tô fazendo hoje em dia eu nunca fiz antes. Nunca varei a madrugada trabalhando, deixei de fazer minhas coisas, deixei de tirar um momento para mim, para minha família, cuidar da minha saúde, nunca deixei de fazer isso. E agora eu estou tendo que fazer isso, porque ou é isso, ou eu fixei o meu salário no final do mês, tá? Claro que eu não pretendo estender isso, né? Eu entendo que isso que eu estou vivendo na minha vida é uma fase. Tudo na vida é fase. E você precisa separar isso. O que não pode é você se contentar com a fase que você está, tá? Se você está insatisfeito, se você tem um sonho e você quer alcançar aquilo, você não pode se contentar na situação que você está. Então, hoje em dia, eu não me contento com o que eu tenho, mas eu entendo que é uma fase muito importante para eu ganhar conhecimento, para eu conseguir juntar dinheiro, para eu conseguir ter uma base mais estável, uma base sólida, para eu conseguir construir algo em cima disso. Então eu aceito essa fase que eu estou, até porque eu estou aprendendo como nunca, né? Você lidar com outras pessoas, você trabalhar para os outros, você aprende muita coisa. Não subestime isso. Eu subestimei muito isso no meu passado. Eu queria fazer, vou empreender, não quero trabalhar para os outros. E tá tudo bem você pensar assim, mas tome cuidado, porque isso pode custar muito caro, beleza? Então a ideia que eu estou passando aqui é: se você é uma pessoa que trabalha só sob pressão, se você está abrindo mão do que você sempre sonhou, talvez você precise repensar aí nas suas ideias, tentar coletar o máximo de coisa, o máximo de bagagem que você construiu, porque todos os dias você aprende algo novo, mesmo que pequena, você aprende algo novo. E quando eu digo aprender algo novo, não é aprender uma ferramenta nova, uma skill nova, é autoconhecimento. Isso que eu estou compartilhando com vocês foi um insight de autoconhecimento que eu tive, que é: eu consigo trabalhar muito bem. O problema é que eu só descobri isso sob pressão pra cacete, tá? Então, essa é a minha dica de hoje. Foque aí nos seus projetos, foque aí nos seus planos, aprenda muito com os outros e use isso a seu favor, tá? Eu tenho certeza que isso que eu aprendi nessas últimas semanas que eu passei vai me ajudar muito
daqui para frente. Eu espero que também ajude você. Então eu agradeço mais uma vez porque você está aqui e até a próxima. Falou!